Paz seja convosco, igreja. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa segunda aula referente ao livro de Levítico, da nossa escola bíblica online. Então, o livro de Levítico ele faz parte do panorama bíblico do Antigo Testamento. Ele é o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do Pentateuco. Como vimos anteriormente, qual que é o alvo da lição? Entender a relevância do livro de Levítico, colocar a santidade como alvo na vida e identificar algumas áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas em relação à lei do Senhor. Então, nós vamos estudar o livro de Levítico pelos olhos da graça. O livro de Levítico é a sombra de tudo o que ia acontecer com a vinda de Cristo. Como não estava ainda na plenitude dos tempos para Jesus vir à Terra, Deus chama Moisés, inspira Moisés para escrever o livro de Levítico. O livro de Levítico ele tem algumas leis para que o povo eles entrassem vivessem em concordância com o que Deus queria do Egito, com alguns hábitos que desagradavam a Deus. Então Deus chama Moisés e inspira para escrever o livro de Levítico, que é para algumas leis. E para que servem as leis da nossa vida? O que são as leis? As leis, elas são normas que regulam o comportamento do cidadão na sociedade. Então elas mostram como que a pessoa tem que se conduzir em comunidade. Temos aqui como exemplo a Constituição Brasileira, o Código Brasileiro de Trânsito, o Código Civil Brasileiro. Então, como o Código Brasileiro de Trânsito, ele vem e normatiza o comportamento do cidadão no trânsito, né? Como que todos nós devemos agir no trânsito para que seja um trânsito de forma harmoniosa. Deus vem também da mesma forma, inspira Moisés para que escreva o livro de Levítico. O autor é Moisés, então, vendo a visão panorâmica do livro, que a gente viu na primeira parte, ele foi escrito em 1400 a.C., na peregrinação do deserto. O alvo é o povo de Israel. O versículo-chave é Levítico 11:45 e a palavra-chave é santidade. Levítico ele dá muito ênfase à santidade. Dividindo o livro em duas partes, fazendo um esboço, de 1 a 10, ele fala sobre sacrifícios e salvação, e do 11 até o 27, os capítulos eles falam sobre lei e santificação. Resumindo o livro numa sentença, ele quer dizer assim, o Senhor proviu sacrifícios para dar ao homem a oportunidade de ter comunhão com ele, e as festas para que essa comunhão fosse mantida e celebrada. Então, o sacrifício era um meio do homem de se chegar a Deus, se ter uma santidade para poder ter comunhão com Deus, e as festas eram para que essa comunhão fosse celebrada. Deus institui algumas festas e holocaustos no livro de Levítico. Ele é um manual de pastores, né? Um manual para sacerdotes. Ele foi escrito para a tribo de Levi, os filhos de Arão. Alguns destaques do livro de Levítico. Um deles é que o par do livro, no Novo Testamento, é o livro de Hebreus. Hebreus tem muito de Levítico nele. Ele faz um comparativo entre o sacerdócio araônico, que é o sacerdócio humano, com o sacerdócio messiânico, que é o sacerdócio de Cristo. Então, ele fala sobre o sacerdócio no tempo de Levítico era imperfeito, né? Era oferecido sacrifícios constantes e variados, e o líder do povo era Moisés. E o livro de Hebreus ele vem falando que o sacerdócio ele é messiânico, que é Cristo, que foi o sumo sacerdócio perfeito. O sacrifício foi único e definitivo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. E o líder do povo é Cristo, que ele é o cabeça da igreja. Então, para cada pecado naquele tempo, o povo tinha que oferecer um certo sacrifício, um certo holocausto. Referente à expiação pelo pecado em geral. O que é uma expiação? Expiação nada mais é que a reconciliação que o povo tinha que ter com Deus através de um sacrifício. Então, era para cobrir o pecado da pessoa, era oferecido um animal. E esse animal ele era de acordo com a posse, com a vida financeira que a pessoa tinha. Porém, era oferecido um animal sem defeito. É o melhor que a pessoa tinha para oferecer. Uma oferta de gratidão. Quando a pessoa tinha uma oferta de gratidão para Deus, era oferecido manjares, era oferecido cereais.
Um exemplo é a flor de farinha, que é o melhor da farinha e tinha que ser sem fermento. Então era como se fosse a farinha, o trigo de hoje. Uma farinha bem branquinha, bem peneiradinha. É o melhor do trigo que a pessoa tinha para oferecer como gratidão a Deus. Se ela queria oferecer uma oferta pacífica, com o intuito de gratidão e desejo de comunhão com Deus, era oferecido um boi, um carneiro ou um bode sem defeito. Para a oferta de pecados não intencionais, não era oferecido um boi ou um bode, também sem defeito. E para pecado no sentido de culpa, de pecados específicos, era oferecido um carneiro sem defeito. Isso no tempo de Levítico. Então, como nós estamos no tempo da graça, Cristo já veio ao mundo, então Cristo ele vem e nos eleva para um outro nível. Ele tira nós o peso da lei, nós estamos na dispensação da graça, nos leva para o estado da graça, então ele vem e zera todo o sacrifício humano. Então não é mais necessário oferecer sacrifício animal. Esse tipo de sacrifício, sangue de animal, Deus não aceita mais, porque o Cordeiro de Deus, o perfeito, já foi levado à cruz do Calvário, então ele vem e nos tira todo esse peso de culpa, né? Ele paga o que a gente devia ter pago, um preço impagável. A gente viu os sacrifícios, né, os holocaustos que eram feitos, agora a gente vai falar sobre as festas bíblicas, que era para celebrar o perdão dos pecados, né? Para o povo se alegrar e ter comunhão com Deus. Então, tem algumas festas que são famosas, como a festa do sábado, a Páscoa, a primícia, a expiação, a festa dos tabernáculos, né? Então, elas tinham o propósito de manter a relação de comunhão com Deus, que Deus é o centro de tudo. Então, que Deus continuasse sendo o centro de tudo que era feito. Especificando algumas festas, né? A festa da Páscoa. O propósito é comemorar a libertação do povo de Israel. Ela acontecia no 14º dia de Nissan, mês hebraico, que corresponde atualmente para nós entre março e abril. É comemorada a Páscoa. Então, as características eram o jantar que lembrava lembrava Israel como o Senhor agiu na libertação do povo, na libertação do Egito. Hoje as pessoas, elas, digamos assim, diferenciaram um pouco a Páscoa, né? O verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é o renascimento de Cristo. E algumas pessoas levaram mais para o sentido comercial, mas naquele tempo, para o povo de Israel, era a libertação do povo do Egito. A festa de Pentecostes é para dedicar a Deus a colheita. Ela acontecia no 6º dia do mês de Sivan, que corresponde a nós entre maio e junho. Então, o sacerdote apresentava ao Senhor um molho de colheita do ofertante. Dedicava a colheita que ele tinha feito. Dia da expiação, que é o dia da reconciliação, né? Que significa. Então, o propósito era oferecer sacrifício para receber o perdão pela vida, o que Cristo fez por nós hoje. Nesse mesmo mês, que acontecia no 10º dia do mês de Tisle, nesse mesmo mês também tem a festa do tabernáculo, que é para lembrar o tempo que o povo viveu no deserto, a peregrinação do tempo do deserto. Então, se a festa de expiação era oferecido uma oferta queimada pelo perdão dos pecados, na festa dos tabernáculos o povo morava em cabana por 7 dias para lembrar o tempo que habitavam no deserto. E 7 é um mês que dá muita ênfase no livro de Levítico. Outro destaque, né? Levitas e sacerdotes. Os levitas, eles descendem da tribo de Levi, que é filho de Jacó e Lia. Arão era filho de Levi, então eles eram responsáveis pela condução espiritual da nação de Israel. Eles não receberam nenhuma terra para. O trabalho da tribo de Levi era a condução espiritual do povo de Israel. Eles eram responsáveis por todo o serviço do templo, tudo que correspondia à parte sacerdotal era da tribo de Levi. Então, todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. Então, quando as pessoas falam hoje assim, eu sou um levita porque eu trabalho na obra de Deus. Não, isso não quer dizer nada. Ele trabalha na obra de Deus como uma oferta de gratidão, mas levita mesmo é só quem é descendente da tribo de Levi.
Uma outra curiosidade do livro, em Levítico 1:1, fala assim, e Deus chamou Moisés. Então, o livro de Levítico, ele significa e ele chamou, que é um dos primeiros versículos que está no livro, que ele chama Moisés para fora do arraial, para dar as instruções para a vida do povo, referente ao deserto, à terra prometida, então para dar condução ao povo. Ele é o livro central do Pentateuco. O Pentateuco escrito por Moisés são 5 livros, então se o livro de Gênesis e Êxodo trata da ruína, do pecado e do plano redentor de Deus para a salvação, o livro de Números e Deuteronômio, ele prepara o povo para a conquista da terra prometida. Levítico, ele trata da vida espiritual do povo, então ele fala sobre a adoração e a comunhão com Deus, a fim que a redenção seja vista como algo maior, com uma clareza maior e a conquista efetuada dentro da vontade de Deus. Então, ele prepara espiritualmente o povo para a conquista da terra prometida. O livro de Levítico, conforme eu falei, dá muita ênfase ao número 7. Então, ele fala sobre o sábado, né, o 7º dia, o ano sabático. O ano sabático representava, assim, durante 7 anos a pessoa plantava na terra e durante 1 ano ela dava descanso. Então, ela tirava um ano sabático, que a terra ela não produzia nada na terra, dava um descanso para a terra. O ano do jubileu, que é de 7 semanas, de 7 anos. Então, no 50º ano, acontecia a libertação de um escravo, perdão de dívidas. Então, era o ano do jubileu. E a festa do Pentecoste, que era 7 semanas após a festa da Páscoa. A festa das trombetas e do tabernáculo e da expiação, que acontecia no 7º mês judaico. O Pentecostes, que durava 7 dias, e a Páscoa, que durava 7 dias também de festa. A doutrina principal do livro de Levítico é a santidade. E não é teórica, é prática, né? Deus, ele é um Deus santo e ele não convive com o pecado. Então, a santidade ela é imprescindível para nós termos comunhão com Deus. Se Deus já naquele tempo já chamava o povo para ter um relacionamento, uma comunhão, e fez o livro de Levítico para que houvesse uma maneira dele se relacionar com o povo, então a importância de nós termos santidade para vivermos com Deus, né? Então, no reino de Deus, santidade não é opção, é necessidade. Se a gente tem uma necessidade de ter comunhão com Deus, a gente tem que ser santo. Porque ele fala assim, sejam santos, porque eu sou santo. Então, é a base do relacionamento com Deus, é a santidade. A morte substitutiva que o livro traz, que antigamente as pessoas tinham que oferecer um animal. Então, Levítico mostra como Deus, pela graça, aceita a morte de um substituto como um pagamento da dívida do pecado. Então, antes eles ofereciam um animal, um carneiro sem defeito, um bode sem defeito. E, graças a Deus, no Novo Testamento temos Cristo, que ele é o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus perfeito. E concluindo o livro de Levítico, que foi meio corridinho, então o livro de Levítico ele parece meio difícil de ser lido. Se a gente for ler nele com uma visão sem o discernimento do Espírito Santo, a gente vai achar ele muito difícil, muito pesado. Mas Deus ele nunca nos coloca algo que a gente não possa suportar. Aquele tempo era necessário aquele tipo de lei para a condução do povo, para que o povo fosse preparado para a terra prometida. E ele é a sombra do que tudo que Jesus vinha passar. Então Jesus vem e anula todo o sacrifício animal e hoje nós temos a Cristo para viver de um modo mais agradável. Então, se a gente começar a ler o livro de Levítico pelo modo sem a instrução do Espírito Santo, realmente a gente vai achar um livro muito difícil. Porém, ele vem preparando, ele vem especificando o que Cristo ia passar e a importância da gente ter uma santidade com Deus. Se divide, tipo assim, 3 grandes temas que tem no livro de Levítico, né? Que Deus, ele tem a importância de se relacionar com o seu povo. Ele quer habitar no meio dele. Então, ele chama Moisés e explica quais são as leis que eram necessárias para que o povo tivesse santidade com ele. Então, a santidade, para ter um relacionamento com Deus, é algo primordial na nossa vida.
E uma outra coisa que Deus fala também é referente à expiação dos pecados, né? Deus requer que a gente confesse os nossos pecados em nome de Jesus e para que haja realmente um arrependimento desse pecado, para que a gente possa ter realmente uma comunhão e uma santidade com Cristo. Eu espero que vocês tenham entendido a lição. Se ficou alguma dúvida, pode enviar, que a gente vai estar esclarecendo depois. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.